Então, já voltamos aqui, esperando o pessoal entrar. Já vou convidando a nossa próxima convidada, a Thaís. Vamos esperar ela entrar aqui. Só esperar a Thaís responder agora. Já tá entrando. Deixa eu melhorar aqui meu celular. Olá, Olá, tudo bom, Thaís? tá me ouvindo direitar, né? Tudo, tá perfeito. Como é que estamos por aí? Estamos bem, né? Com essa loucura toda, mas bem, seguindo firme aí. Muito bom. Começar então, né? Começar te perguntando assim, sua trajetória, contar um pouquinho sobre sua vida na geologia. O que você faz na geologia? Bom, vamos lá. Eu sou, assim, eu tô até honrada de estar no meio dessa galera toda, dessa live. Imagina. Muita gente maravilhosa, gente. Que isso, monstros, pessoas que, pô, eu me baseei na graduação inteira, me inspirei na graduação inteira, me deram aula, enfim. E parabéns para vocês, né, pela iniciativa, Obrigado. num momento tão louco. Mas vamos lá. Então, eu me formei na UERJ, né? Sou geóloga pelo UERJ, não tenho tanto tempo assim como essa galera maravilhosa que falou antes de mim. Atualmente faço mestrado na UF, na área de geologia ambiental, né? Tento pegar um pouquinho de hidrogeologia, geologia ambiental, geoquímica ambiental, na realidade. Estou Uhum. terminando uma pós agora, uma pós-graduação em engenharia ambiental e sanitária por conta mesmo desse lado ambiental, então tentar unir duas vertentes e duas visões que possam complementar a minha análise, né? Meu poder de crítica em relação à contaminação e todas essas questões. E, Uhum. por ironia do destino, agora trabalhando na Defesa Civil, né, na área de risco, geotecnia, na Defesa Civil aqui de Niterói, já tem um ano e pouquinho, acho que 1 ano e 3 meses, se eu não me engano. E aí, tô seguindo meio que por essa linha aí. É muito bom. E dessas linhas que você falou, a que você se dedica mesmo é ambiental, assim, falando de um modo geral. Assim, eu costumo dizer que eu tento unir tudo, né? Aham. Ao longo da minha trajetória, na graduação mesmo, assim, eu tive a oportunidade de estagiar com risco a primeira vez. E aí eu achei aquilo fantástico. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Isso na CPRM. E em meio a isso tudo, eu tive a oportunidade de ir para Geoquímica Ambiental também na CPRM. E eu falei, eu como uma boa geminiana que sou, fiquei na dúvida. E aí falei, eu acho que eu vou tentar, porque a pessoa é geminiana, é geóloga, quer abraçar o mundo, tem curiosidade master, então você já viu, imagina. E aí fui Ai, para essa área do ambiental, de geoquímica ambiental, amei, amei de tudo e segui nesse processo. E agora, por estar na Defesa Civil, né, eu tento puxar a geologia ambiental de alguma forma, em algum quesito, né? Então, acaba que por mais que eu trabalhe com a área de risco, né, uhum. de deslizamentos, enfim, eu costumo pegar as minhas vertentes de hidro, que eu falava para vocês, como influenciador e grande Sim. deflagrador disso, né? A questão da contaminação, a questão de lançamento de efluentes irregular, que pode desencadear sim um deslizamento e ao mesmo tempo você pode levar para uma questão de contaminação. Então eu fico nessa, tentando pegar um pouquinho de lá, pegar um pouquinho de cá, para dar, para ser feliz, assim, meio que completo, sabe? Na área. E lá na Defesa Civil, eles me proporcionam muito isso, assim. Eu sempre falo em relação a um projeto que rolou, eu acho que tem um túnel, não sei se vocês vão conhecer, de Niterói, né? Uhum. Um túnel que foi construído lá, que faz uma conexão da lagoa com a praia, né? Justamente para você só ter essa renovação de águas, né? E aí, em algum projeto na Defesa Civil, a gente foi chamado para atuar lá porque ele desabou. E aí, nisso que desabou, eles chamaram a gente por questões do desabamento e tal, para a gente dar nossa análise de alguma maneira. E aí, logo, obviamente, que a pessoa tentou puxar um pouquinho
do ambiental, né? Do fator ambiental, do fato de você não ter a recarga ali na sua lagoa, e você está dando um potencial de contaminação ali, o que pode influenciar na questão da água subterrânea e da vida ali, né? E até mesmo a questão da sedimentação, né? Como as meninas até falaram, é tudo muito amplo e é tudo muito conectado. Então, se você parar para tentar conectar, você vai conseguir conectar. E é isso que a pessoa tenta fazer a todo momento. É muito bom juntar tudo que a gente gosta e trabalhar com aquilo, né? Trabalhar com o que a gente gosta é a melhor coisa possível. Exatamente, te deixa mais feliz, assim, e mais empolgado, né? Porque não é sempre a mesma situação, você não fica sempre na mesma coisa, querendo ver a mesma coisa, e você amplia seu campo de visão. A gente, por ser geólogo, a gente já tem esse campo de visão muito ampliado, né? A gente precisa disso para a gente fazer a nossa ciência, que é a geologia, né? Que é um campo amplo. Então a gente precisa ter uma visão ampla de tudo. E conectar tudo, porque senão não faz sentido, senão a geologia não faria sentido, né? Sim. Então, vou tentar pedir para você explicar melhor, assim, todos os aspectos que a geologia ambiental ou com a geologia da geotecnia estuda. Você explicar um pouquinho melhor para a gente, assim, mais na definição? Pode ser? Tá, pode ser, a gente pode tentar. Vamos lá, então, a hidrogeologia, ela, de forma bem genérica, a gente vai estudar o fluxo relacionado aos estratos subterrâneos, né? E aí você poderia levar em questão coisas de reservatório, em questões de contaminação e mitigação dessas contaminações, dentre outras ações relacionadas a isso, que acaba interligando com o geral externo, com os rios, com qualquer coisa desse tipo, né? E aí, com essa questão de água no seu subterrâneo, você pode ligar diretamente com as questões de deslizamento, nível da água alto e essas questões. Não sei se eu consegui, porque é muito É muita coisa. amplo, tudo É, liga, né? Mas enfim. A questão do risco geológico, né? Do estudo geotécnico e tudo mais, pelo menos na vertente que eu atuo, a gente atua como mitigar e como se comportar em questões relacionadas a taludes e deslizamentos de solo, de rocha, e seja da questão que estiver envolvida no local. Então a gente leva em conta morfologia, ângulo, principalmente a deflagração das chuvas, chuvas contínuas, chuvas rápidas, mais intensas ou não, que é um trabalho legal, que até, inclusive, a gente faz na Defesa Civil, relacionar essa quantidade de água com questões de sirenes, para lugares que são mais suscetíveis a isso, para as comunidades que estão suscetíveis a isso, né? A questão do mapeamento de risco, que é uma coisa muito incrível, e é mais para esse lado, assim. Acho que entendi. falei tudo. Sim, sim. Então, acho que você já começou a entrar aí em questões de sirene, que eu acho que é muito importante. Perguntar assim, por que é importante a gente estudar a geologia ambiental, a hidrogeologia e a geologia de engenharia? Sim. Vou começar pela geologia de engenharia, que foi a última que eu terminei agora, muito por essa questão, Uhum. assim. Tem até umas questões que às vezes eu achava que era muito top, pelo menos na graduação, e essa experiência na Defesa Civil tá me dando a oportunidade de ver, embora seja um pouco assustador, a gente vê o quanto nosso trabalho é muito importante. Quando eu entrei na Defesa Civil, acho que na minha segunda semana eu já levei esse baque. Ocorreu de eu atender numa comunidade, um imóvel, que o talude estava simplesmente negativo para cima do imóvel da senhora, era uma mulher com 5 filhos, enfim. Nossa. E aí, infelizmente, né, a gente tem que tomar ações, tive que interditar, aí você conversa com a pessoa com jeitinho, né, porque tem que ter jeitinho. Não pode ficar aqui, tenta ir para casa de alguém e tal. E aí rolou essa questão. Nesse dia, o céu tava lindo, azul, maravilhoso. À noite, à madrugada, mas choveu. Isso foi abril do ano passado. Mas choveu, 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 choveu. E a Thaís não dormia, né? Thaís não dormia, porque a Thaís só lembrava Nossa. daquela casa específica. Eu falei, meu Deus, essa mulher tem que ter saído, pelo amor de Deus. No dia seguinte, cheguei. Não fui fazer nenhum atendimento, mas me falaram. Falou, ó, Thaís, a casa que você atendeu ontem, de fato, desabou. Aí a pessoa, o quê?
Essa mulher Nossa, tem que ter saído, pelo amor de Deus, né? E aí eu descobri que a mulher saiu, graças a Deus, e foi maravilhoso, assim. A mulher, depois de uns meses, ela foi lá, tipo, agradecer muito. Então é muito gratificante, é uma responsabilidade absurda. Você tem que ter um psicológico absurdo também, sim. mas é muito gratificante, assim, e emocionante, né? Acho que dá um medinho, dá. Nossa, pensando aqui agora, algumas pessoas a gente escuta assim falar na televisão, né, que algumas pessoas se recusam a sair de casa, não querem deixar Uhum. aquele espaço, né? Deve ser bem tenso. E a gente notifica, dá aquela com aquele conhecimento que a gente tem, a gente dá aquele motivo para aquela pessoa sair, tenta mostrar de todas as razões possíveis que ela está em condição de risco, né? Nossa, Sim. é bem tenso essas situações. É, porque é uma galera, em geral, muito vulnerável, né? Então você pensa, a pessoa teve muita dificuldade para conseguir construir naquele lugar, né? Foi o lugar que ela conseguiu ficar, foi o lugar que ela conseguiu estar. E aí você chega e fala, é o que ela tem na vida, aí você chega e fala, olha, você tem que sair. Aí a pessoa fala, você vai para onde? Eu vou para onde? Né? Embora, assim, tenham os planos de remobilização dessas pessoas, mas é uma tentativa para que consiga, de fato, uma solução para todo mundo. Mas se a gente for pensar, todo mundo vai estar em risco de alguma forma. E a gente não tem como realocar todo mundo. É uma questão de gestão territorial, né? Então é Sim, muito complicado, é um trabalho muito complicado mesmo. entendi. Assim, chegando no nosso tempo agora, por mim a gente ficava falando mais desse assunto, porque para mim é muito importante comentar sobre isso, justamente pelo ponto que você acabou de colocar. Mas, infelizmente, infelizmente, né? A gente tem outros convidados. Então, Não, claro. eu vou te fazer a mesma pergunta que eu já fiz para Carol e para Nelly. Assim, um momento inesquecível, um momento emocionante que te marcou demais, assim, que a geologia te proporcionou. Olha, tirando esse que eu acabei de falar. É muito complicado, né? Porque a gente tem tanta oportunidade, assim, mas eu penso muito na oportunidade que eu tive de começar a dar aula de alguma forma, sabe? Uhum, Em você ver que outras pessoas passaram conhecimento e você tem a oportunidade de passar o conhecimento para essas pessoas que também vão passar conhecimento para outras pessoas e para outras pessoas e para outras pessoas. Isso porque eu nunca me vi dando aula, nunca pensei que ia dar aula, e pra mim era um absurdo, eu nunca ia dar aula, assim, certeza. E aí eu tive essa oportunidade, e nesses tempos, assim, se a gente for parar pra pensar, a ciência tá meio que sendo colocada de lado por algumas pessoas, se é que me entendem. E tá sendo desvalorizada de alguma forma, só que não, sabe? É uma luta. A partir do momento que a gente tenta fazer ciência de alguma forma, a gente liga o nosso microscópio, a gente vai fazer um campo, a gente vai fazer qualquer coisa, a gente já tá nessa luta. Vocês maravilhosos fazendo essa live, passando tanta informação pra galera, sabe, nesse momento louco. Isso é uma luta pela ciência. E a gente é ciência, a gente tá fazendo ciência, e isso é gratificante demais, é maravilhoso. E ficamos assim, pelo amor de Deus, e vai dar tudo certo. nossa, E a ciência sim, já ganhou, com certeza, essa luta já é nossa. sim. E Acho que eu vou falar no meu nome, nome da Raquel, que acabou de comentar, e nome da Ingrid, acho que o nome da minha turma toda. Assim, ah, não meu para Deus. de dar aula, porque essa aula é Ah, maravilhosa. Tipo, você ensina de uma maneira assim que fica super fácil entender. Fica bem visível tudo do jeito que você mostra. Foi muito bom ter aula com você e, por favor, não pare de dar aula. Dê aula para as não. próximas turmas, porque tenho certeza que elas também vão gostar. Ai, obrigada. Vou chorar, meu Deus. Obrigada mesmo, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vou sair, Tá vou bom. sair aqui Beijo. para poder chamar o próximo. Beijo. Beijo. Ai, gente. Só quem teve aula com a Thaís sabe o quão maravilhoso é. Ai, vou chamar o próximo convidado aqui. Ai, só um minutinho. Pronto. O próximo convidado já está entrando. Só aguardar. O meu...
Ai, deixa eu ler o comentário aqui. Ai, pronto. Conectou. Ah, Júlio. Tudo bom, Júlio? Tudo bem, e você? Tá tudo ótimo. Como é que tá sendo de quarentena por aí? Rapaz, é muito trabalho. Né? A gente pensa assim, pô, ficar em casa, ficar entediado sem fazer nada, parece que a gente trabalha mais ainda, Tá trabalha mais. trabalhando mais? Impressionante. Ah, muito Mas bom. estamos trancados em casa, né? Sai aqui para levar a cachorro para passear, para ir no mercado, e acabou, né? Uma vez por semana no mercado, e o cachorro tem que ser todo dia, mas eu vou tarde da noite, levo ali, dou uma voltinha rápida e volto. Tem Ai, que se cuidar, né? tá certo. Vou pedir então para você começar se apresentando, falar dessa longa carreira repleta de coisas relacionadas à geologia aí. Então, tá, meu nome é Júlio Almeida, né? Eu sou professor da UERJ há muitos anos. Eu entrei na UERJ, na verdade, em 1988, como professor substituto, com 20 horas. E antes eu tinha trabalhado na CPRM por 4, 5 anos, trabalhei assim que eu me vou voltar lá, eu me formei, né, e passei uns 2 meses em Rondônia, numa mineradora lá, fazer um estágio. Né, eu estava recém-casado, né, minha esposa, minha primeira esposa, na verdade era minha colega de turma, né, hoje minha colega de departamento, e ela estava empregada. Opa, acho que deu uma pequena travadinha, gente. Só um minutinho que o Júlio já vai voltar aqui. Eu não sei se travou só pra mim. Deixa eu só. Eu não sei se fui eu que travei ou se foi ele. Deu uma pequena travadinha aqui, mas acho que já voltou. Então, trabalhei 4 anos aqui no Rio, na CPRM, e Aham. fui transferido para Goiânia, morei lá um tempo. E aí, aquelas coisas que acontecem na vida, né, que você vai sair de férias, fica doente, vem para o Rio e tal, e fiquei aqui, uma licença médica, tive infecção brava lá na Bahia, e aqui eu soube que tinha uma vaga de substituto na UERJ, que foi exatamente o que eu queria, né? Foi até a Mônica, né? Mônica Raibo que me chamou. Aí eu fui, comecei como substituto e aí foi até hoje, né? Isso aí desde de 88, que eu entrei lá. Aí depois entrei como substituto, 20 horas, depois passei para professor auxiliar, depois assistente e assim vai até hoje, né? Já sei como é, 30 e poucos anos. Júlio, eu tenho uma mensagem aqui dos seus alunos. Eles estão Ah, perguntando se você tem um relatório de estrutural para emprestar para eles. essa história é boa. Não, tem cada história, né? Vocês, alunos, eu estava vendo aí, né? Quem me recebeu, né? 3 mulheres lindas, né? Uma loura, uma morena e uma negra, todas maravilhosas e inteligentíssimas. E, assim, já aconteceu cada coisa, né? Já aconteceu quando no início, né? Vou contar a história bem rapidinho, não era nem tinha pensado nisso. Mas, assim, que quando estava começando essa coisa de trocar mensagem pelo celular, porque eu sou do tempo do telefone de disco, né? Você sabe que é só isso. Aí eu estou lá no celular e alguém fala assim, pô, você tem um relatório de custo, tem que entregar amanhã, eu não tenho. Eu falei, eu tenho, mas é muito engraçado. Essa foi uma história engraçada, mas eu tenho muitos relatórios, cada um diferente do outro. Ó, então aí, ó, quem quiser um relatório, só pedir pro Júlio. É É, verdade. já acabei dando um spoiler aqui, né? Eu ia te perguntar em qual área que você se dedica mais, mas eu acho que é estrutural mesmo, né? A área que você mais se Então, dedica. sim, sem dúvida, né? Na verdade, eu comecei, quando trabalhei na CPRM, né?
com geologia econômica. Eu trabalhava na DIMETA, Divisão de Metalurgia, trabalhando com banco de dados, de ocorrências minerais. E eu já tinha trabalhado na faculdade com geologia marinha, na geomorfologia, trabalhei um bom tempo estagiário na geomorfologia, trabalhando com colúvios, em Bananal, né, no GeoEco. E quando eu cheguei na estrutural, né, foi na excursão de estrutural, professor Rodolfo, Fábio e André, lá no fundão, eu me apaixonei, falei, é isso que eu quero. Aí saí de tudo e fui ficar na estrutural. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar na DIMETA, na Divisão de Metalurgia. Trabalhei 4 anos com isso, com projetos assim. Quando eu fui transferido lá para a Goiânia, aí eu fui numa condição assim de tipo, eu era um cara conhecido como estruturalista, né? Então, foi uma época maravilhosa, foi curta, mas foi muito boa, porque eles me levavam nos melhores afloramentos, estava tendo aquele mapeamento 1 para 100 mil, tipo, fazendo mapa geológico, e estava no final das folhas lá do trabalho de campo. Então, o pessoal tinha muita dúvida de estrutural, e lá tem afloramentos belíssimos. Então, eles me levavam nos melhores afloramentos. Eu ficava assim de bobo, né? Cara, só afloramentasse, assim, andava pra caramba chegar lá. Em Goiás, que eu não conhecia, foi fantástico isso. E aí, desde então, que eu trabalhei em estrutural. Quando eu entrei na UERJ, eu entrei substituindo professor de estrutural e trabalho de campo. Minha primeira disciplina que eu ministrei na UERJ foi estágio de campo 1, né, que naquela época foi até aqui em Bom Jesus de Itabapoana, em Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Mas logo a primeira disciplina de aula mesmo que eu dei foi o desenho geológico, que hoje é a cartografia geológica, né, que é um dos assuntos que eu mais admiro. Adoro mapas, sempre gostei de mapas, todo estilo de mapa, principalmente mapas antigos e tal. E isso foi sempre assim, foi minha coisa que eu mais gostei, que eu mais gosto até hoje. E para fazer mapa você tem que saber estrutural, e estrutural foi a reboca. Então, desde então, trabalho de campo, mapeamento geológico, cartografia geológica e geologia estrutural tem sido minha vida, né, profissional. Sim. Tava até aqui lembrando os momentos de cabeça de boi, de mapeamento geológico 1. Muito bom. E assim, te perguntar, explica melhor pra gente o que a geologia estrutural estuda? Então, eu costumo dizer, você já deve ter ouvido isso, né? Eu costumo dizer sempre para os meus alunos que assim, as geociências, a geologia, né, tem 3 partes que formam um tripé, que é o que sustenta essa ciência, que são a estratigrafia, a petrologia e a geologia estrutural, cada uma na sua área. Na estratigrafia, estuda a relação temporal entre as rochas, a petrologia, a composição, né, a constituição das rochas em si, e a estrutural, a organização física, geométrica, a arquitetura, né? E eu sempre gostei muito disso, eu sempre gostei muito de geometria, essa parte assim, né, de construir coisas. Eu ia fazer engenharia antes de decidir fazer geologia, era a minha vontade. Uma hora eu mudei de ideia porque eu falei, não quero ficar trancado no escritório desenhando, quero ir para o campo. E aí Que bom que mudou. acertadamente a geologia. Mas essa é a parte que eu gosto mais. Então, eu acho que ela é uma ciência, a geologia estrutural, que é um conhecimento que você precisa para qualquer área que você vai trabalhar, desde a geologia e engenharia, muito importante, fundamental, até a gemologia, às vezes defeitos intracristalinos, quem já fez estrutural 2, que sabe fez, influem na qualidade da gema. Então, assim, é uma parte muito fundamental da geologia, mas eu diria que, assim, para a cartografia geológica, é imprescindível, né, para o mapeamento geológico em geral, para a geotectônica, né, geofísica,
geologia de engenharia, né? São áreas da geologia como um todo que, se não se apoiam totalmente na geologia estrutural, mas a geologia estrutural é uma parte fundamental nessas ciências aí. Entendi. A É geologia assim, econômica também, sem dúvida, a geologia de recursos energéticos, de água, né, fundamental para petróleo, para você locar um pouco, né, descobrir uma trapa de petróleo, para você explorar bem um aquífero, é fundamental. Na geologia econômica também, de metais, em geral. sim, são diversas aplicações. Acho que cada aplicação da geologia deve ter um pouco de estrutural ali no meio, porque não deve ter como sair totalmente da estrutural, né? Eu vejo assim, né, a gente fica meio maluco, né, com a geologia. A geologia, um colega, né, tinha que dizer que geologia é uma cachaça, eu ouvi isso várias vezes, né, porque realmente você fica embevecido com aquilo, você não dorme pensando naquilo, né. Uma vez eu fui num museu famoso, né, o Museu do Louvre, e estava lá a Milo de Vênus, né, naquela estátua, né, Vênus de Milo, fantástica, mas muito mais fantástico era o chão, que estava o calcário cheio de tension gases do piso do museu, e todo mundo estava olhando lá para a estátua e eu olhando para o chão, fotografando o chão, enlouqueci, nem olhei para a estátua. Então, essas Ah, coisas acontecem com a gente fica enlouquecido com coisas bonitas. sim, o geólogo está mais interessado na pedra que está no chão, na pedra que foi esculpida, a escultura, do que na própria escultura. Sim, olha, tem um veiozinho aqui. Aí fica olhando aquele veiozinho para ver se ele tem alguma deformação, se é sinistral, se é destral. Não, e é assim, eu acho que a gente tem condição, assim, uma condição melhor de avaliar a arte, sabe? Porque, assim, às vezes a pessoa que foi. Peraí, só um minutinho que deu uma travada de novo, mas de costume já vai voltar, gente. Só um minutinho. Peraí que deu uma travadinha só. Já tá voltando. Peraí. Voltou. Deu uma pequena travadinha aqui pra mim que eu não escutei o que você falou. Esse último. Então, não, estou falando esse negócio da escultura, né? Ele está falando da escultura, que às Sim. vezes o artista ele aproveita um veiozinho que tem na rocha e coloca aquilo como uma característica da escultura, como uma cicatriz, né, da modelo, né? E assim, a gente olha com outro olhar para essas coisas, né? As pessoas têm um olhar mais artístico, tá? Mas a gente olha os mínimos detalhes. Sim. Te perguntar, das aplicações da estrutural, qual que é a sua favorita? Cartografia geológica e a microtectônica, também gosto muito. É difícil dizer, olha, já me encantei com várias partes. Eu gosto muito dos mineralitos, né, vocês sabem disso, das estruturas, e você analisar como que aquela trama mineral tomou aquela forma, aquela geometria, aquele tipo, por causa de uma deformação, e você tentar desvendar como foi essa deformação. Eu acho muito legal essa coisa de você pegar a escala micro, né, uma estruturinha no microscópio, e extrapolar isso para um orógeno, né, para um continente. Né, eu acho isso fantástico, é a parte que eu mais gosto. E isso, quando você consegue colocar no mapa, né, pela primeira vez, um conhecimento que você detém ali, você tem aquele conhecimento e você consegue passar a, a geologia da área, passar, né, a constituição do terreno, da natureza, para um mapa, com uma folha de papel, né, hoje um GIS, um arquivo GIS, sei lá. Eu acho isso fantástico. Assim, eu fico, toda vez que eu olho um mapa, eu fico babando. Adoro. Muito bom. Assim, a gente sabe, né? Já escutei assim na faculdade
que a geologia a gente proporcionou vários momentos, né? Várias viagens. Quais são os lugares assim mais exuberantes que você já conheceu com a geologia? Olha, rapaz, isso são vários. Muito tempo também, né? Então, mas assim, tem lugares que eu penso que eu não teria ido se não fosse pela geologia. Na verdade, muitos lugares. A geologia me proporcionou muitas viagens pelo mundo inteiro, desde, sei lá, Noruega até o sertão da Bahia, até Rondônia, né? Assim, lugares como ele falou, né? Você chegar assim no interiorzão do Brasil, onde ninguém vai, nenhum turista, ninguém vai. E você chega lá trabalhando e interage com aquele povo dali, que às vezes nunca saiu, às vezes nunca foi numa cidade que é maior que 100 quilômetros dali. Isso é muito gratificante. Mas tem alguns lugares, né, por exemplo, Namíbia, né, África, Angola, África do Sul, em que a gente fez. Na Namíbia, por exemplo, a gente fez uma etapa de campo que durou 30 dias, e camping selvagem. Então, você acampa ali com medo do leão de jantar de noite. Né? Mas, assim, talvez o lugar mais difícil de se ir, que eu fui pela geologia, é na Antártica. Foi uma viagem fantástica, num projeto com o professor Rudolfo, que foi meu orientador desde a graduação, do doutorado, né? E também estava o professor Kees Pasquier, né, que é a dupla daquele livro Microtectonics, né, Pasquier e Aham. Crow. Os dois estavam nesse campo na Antártica. E fora o colega Soneca, né, colega Que campo de peso, hein? muito. E, assim, as coisas que ocorreram nesses 2 meses são quase que indescritíveis, porque foram muitas boas e outras nem tanto, né? Foi tudo bem, não teve problema nenhum, mas teve momentos assustadores, né? Então, um momento que eu lembro sempre, né, assim, que eu nunca vou esquecer, porque foi um marco, né? Depois daquilo ali, a vida teve outro sentido para mim. Foi uma vez que a gente saiu de bote do navio, já mais para o final da excursão. Nesse dia fui eu e o Case, o Pasquier, né? E a gente foi para a Ilha Coronation, analisar uma falha. Já chegamos e tinha um bote Zodíaco, um Zodiac, com 2 comandos da Marinha, né? Os caras fortão mesmo, piloto bom, segurando o bar, graças a Deus. Aí chegamos lá, era um lugar que tinha uma falha assim, cretácica, botando 2 unidades, uma metamórfica de sedimentar lado a lado, foi um negócio fantástico. E de repente a gente está no meio dessa história e os caras chamam a gente. Vem agora, pula no barco. Porque estava tudo normal, né? A gente saiu correndo, jogou o que deu para pegar de amostra no barco, pulamos no barco, todo desengonçado, os caras saíram. O que houve? O que houve? Não, está vindo uma tempestade, o navio está no estreito, entre 2 ilhas, e ele não pode ficar lá, porque o vento está muito forte e ele vai ter que sair de lá. E nós temos que chegar lá antes do navio sair de lá. Ele não vai esperar a gente. Se a situação ficar ruim, eles vão deixar a gente e vão embora. E aí já era. Né? Simplesmente. E esse trajeto que durou 20 minutos a 30 minutos, sem saber que o navio ia estar lá, no meio de uma tempestade, que o botezinho, ele batia na água e levantava voo. A maior parte do tempo ele veio voando no barco. Né? E assim, a mão congelando, água gelada, né? A água do mar está menos de 0 graus, aí, tudo escuro, escureceu muito rápido, um vento de 60 nós, está mais de 120 quilômetros por hora de vento, até chegar no navio. Cara, isso foi assustador. Cheguei no navio, estava com a ponta dos dedos congelada, né? Conseguimos chegar no navio, o navio não foi embora. Assim que a Que gente bom! partiu, e depois o comandante falou que assim, ele falou, não, ele tinha que ter saído antes, mas ele esperou 5 minutos, 5 ou 7 minutos, sei lá, um tempo assim, a gente chegar no risco, por conta do risco próprio dele, que ele já deveria ter saído
e teria deixado nós quatro lá, e eu não estaria aqui falando com vocês agora. Esse foi um Meu momento, Deus. dentre muitos outros, né? Outros momentos lindos, como a gente, por exemplo, chegou num campo de lagos, no gelo azul, em que a gente saiu de um lugar que era neve, 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 teve no meio de uma geleira, e entrou no gelo, o gelo é duro, e você anda bem no gelo. E o gelo azul, aquele gelo azul, cheio de lagos, assim, um ambiente assim, espetacular, maravilhoso, que não sai da minha memória. Né? Naquela época não tinha câmera digital nem celular. São Ah, momentos que a gente não esquece nunca. agradecer esse capitão aí por você estar aqui hoje, né? Senão não teria nem live. Verdade, não teria na live, nem vocês teriam me conhecido. Isso Ah, aí devia ser um bebezinho. Isso foi em 92. e aí, eu não tinha nem nascido ainda. Aí, nem Não era nem bebezinho. projeto, ó. Legal. Ah, Júlio, te agradecer por você ter compartilhado esses momentos com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Ó, gratificante demais escutar essas histórias inspiradoras e assustadoras. Ah, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço, eu adorei ter participado, fiquei muito orgulhoso, assim, muito sensibilizado pelo convite, e eu acho que esse modelo de live é bem interessante, porque não é aquela coisa que você fica só assistindo, aquela coisa monótona, e eu acho que é uma boa oportunidade da gente trocar experiências, né? Que não técnicas só, né? Mas experiências de vida Sim. que a gente traz muito para a gente. E ainda mais estando com vocês aqui, que eu gosto muito, e com essas pessoas lindas, maravilhosas, inteligentes que me antecederam aí, né? Você tá Que lendo é os comentários, né? Estão a te Nelly. elogiando aqui, estão falando coisa que não deviam. Eu nem vi, nem estou vendo aqui, não. Eu vi alguns, mas não muitos. Ah, muito bom, muito Valeu, obrigado, muito Júlio. obrigado pelo convite, tá? E parabéns aí, sigam aí, eu vou ser agora um assistente assíduo de vocês. Ah, muito obrigado. Então, gente, vou pro nosso último convidado aqui agora. Deixa eu chamar ele, eu acho que ele já tá aqui com a gente. Só um minutinho. Só aguardando a resposta do nosso próximo convidado, que também, ó, tem um currículo de peso. Professor maravilhoso. Opa! Tudo bom, professor? Oi, Tá me escutando direitinho aí? tô escutando. Deixa eu só. Aí, ó. Pronto. Pronto. Ah, tô escutando bem. Beleza, então. Como é que tá aí de quarentena? Ah, tô na jaula, né? Tô na jaula aqui. Não é, mas é isso aí, tem que fazer. A gente tem que ficar quieto. Não é? E tô dando. Aproveitando para ler bastante, escrever, plantar alface. Não é? Tem muitos canteirinhos aqui, cuidando das minhas orquídeas. E estamos indo, estamos aí. Tomando muito chimarrão? Muito. Todo dia de manhã, o horário da machada, que nem a gente fala aqui. E vamos em frente. Ah, deu só uma travadinha, peraí. Ah, muito bom, então. Então, se apresenta aí pra gente, fala um pouquinho de você. Bom, eu me formei na URGS, né? E resolvi estudar um pouco e fiz mestrado com área de carvão. Tinha uma orientadora lá que mexia, e aí fiz o meu mestrado com carvão. No final do meu mestrado de carvão, no último ano, eu consegui um emprego como geólogo de poço de petróleo, né? E comecei a embarcar. Então, eu trabalhava 12 horas descrevendo as amostras, identificando o gás, e 4 horas eu ficava escrevendo, porque naquela época a gente não tinha computador para sair digitando. Então, eu escrevia lá em folhas avulsas. Quando eu voltava, eu entregava para a minha orientadora, ela lia, e eu saía daí digitando, ia para a faculdade e digitava os textos que ela corrigia. Aí trabalhei nesse ramo uns 3 anos, aí eu resolvi estudar mais, aí resolvi fazer um doutorado, mas aí voltado para a área do petróleo.
E aí fiz um projeto, foi aprovado na URGS, fiz lá o meu doutorado, e quando eu concluí, o Brasil estava com um problema de emprego para geólogo enorme, não é? Mas eu dei sorte, porque o ramo do petróleo não estava tão ruim, e eles começaram a precisar de alguns geólogos para fazer perfilagem durante a perfuração. E foi aí que no ano 2000 eu entrei e fiquei quase 10 anos embarcando, fazendo essa atividade de perfilagem de poços durante a perfuração no Brasil, né, em várias bacias, mas principalmente eu trabalhei muito no mar, não é? E aí saí, isso pela empresa Halliburton, que era uma empresa americana. Daí, da Halliburton, eu fui para uma outra empresa, a Baker, onde eu comecei daí a trabalhar mais esses perfis, interpretação, não é, controle de qualidade. E aí fiquei ali 4, 5 anos, quando surgiu a oportunidade de eu ir para uma operadora. E aí eu trabalhei na Sonangol Internacional, uma empresa angolana, né? Trabalhei 1 ano e pouco lá, quando deu a crise do petróleo. E aí eu perdi meu emprego, não é? E uma certa vez eu conheci a Mônica e o Valeriano, eu conheci eles fora da universidade. E eles disseram, olha, Marcos, vai ter um concurso lá na UERJ para professor com doutorado na área de estratigrafia. Por que você não vem trabalhar, você não faz o concurso? E acabei que eu fiz o concurso, passei faz 5 anos, e hoje estou na UERJ aí trabalhando, dando aula, não é? Porque eu sempre gostei disso. Quando eu trabalhava embarcado, eu era o responsável, depois que eu me tornei sênior, eu era responsável, antes dos aprendizes serem jogados aos leões, que nem nós falávamos, passavam pela minha mão. Então eu fazia o embarque com eles, onde eles faziam tudo, e eu só ficava observando. E se eu dissesse que podia ser jogado aos leões, eles jogavam os caras aos leões. Caso contrário, falava, não, tem que fazer mais outro embarque, não tá no ponto ainda. E essa aí foi a minha história até agora o momento. Muito bom. Graças a Deus que você fez esse concurso e está dando aula pra gente agora. Maravilhoso ter você como professor, foi muito bom ter você em estágio de campo lá no sul, no Paraná. Foi uma oportunidade incrível. Te perguntar, já que você entrou para dar aula de estratigrafia na UERJ, né? Comenta aí pra gente o que é estratigrafia. Bom, a estratigrafia ela é um ramo da geologia, né, onde a gente estuda o empilhamento das rochas, empilhamento vertical, não é, e a sua abrangência lateral, ou seja, no espaço lateral. Eu tenho um conjunto de rochas, e como esse conjunto de rochas, ele lateralmente, 2 quilômetros, 20 quilômetros ao lado, como ele ocorre, ele não ocorre, por que ele ocorre, por que ele não ocorre. Então, estratigrafia é isso. E a gente usa uma série de ferramentas, não é? Uma delas é o estudo da rocha em si, observar somente a rocha, e um outro, que é um método de estudo, que é a estratigrafia de sequências, onde a gente usa muito a sísmica, não é? Para identificar essas relações laterais e verticais da rocha. Estratigrafia, assim, de modo geral, é isso aí. Muito bom. E assim, qual que é a importância da gente estudar a estratigrafia? Bom, a estratigrafia, ela permite ao profissional entender como é que o processo que deposita o sedimento, como ele começou, não é? E tu conta a história evolutiva de uma determinada área. Com isso, a gente consegue minimizar, por exemplo, se for para o lado da exploração, não é, de uma empresa, tu consegue minimizar custos, fazendo com que tu saiba assim, olha, uma determinada área, naquela direção, não é que não é propícia, mas a gente nunca tem certeza em nada na geologia, mas a gente diz, olha,
A área mais favorável é naquela outra direção. Entendeu? Então, ela cria parâmetros que te permite avaliar melhor o teu grau de sucesso ou insucesso, a depender da direção que a gente for estudar, ou colocar dinheiro para tentar verificar a presença do bem mineral que a pessoa está procurando. Entendi, muito bom. E assim, quando você estava começando lá na sua carreira, lá atrás, quando você falou do carvão, você simplesmente foi direcionado para a indústria do petróleo ou você escolheu ir para esse lado? Não, foi assim, né? Eu me formei e naquela época a gente não tinha esse tempo como tem hoje, acertadamente, de que o pessoal do quarto e quinto ano não tem aula pela manhã para poder fazer estágio. Na minha época a gente tinha aula de manhã e de tarde, entendeu? Então a gente estagiava quando? Nas férias. Então, nas férias de inverno, teve um ano, umas férias de inverno e de verão, eu fui trabalhar numa carbonífera, consegui um estágio numa carbonífera e adorei trabalhar com carvão, né? Era bem instigante e havia possibilidade de contratação, isso que era o mais importante. Aí, o que aconteceu, né? E, além disso, eu tive bons professores na área de sedimentar, não é? De rocha sedimentar. Então, assim, a influência dos professores é fundamental, não é? Para o aluno direcionar. Não é determinante, mas ajuda muito ao aluno chegar e dizer, olha, eu vou trabalhar mais nessa área. Não. Professor, se ele teve um professor ruim, ele não vai gostar daquela área, não é? Então, comecei aí. E quando eu me formei, quando eu acabei o meu mestrado, surgiu essa oportunidade na área do petróleo, não é? E aí, como era sedimentar, né? Aí eu fui para essa área. E aí eu comecei a gostar cada vez mais. Só que aquele negócio, a gente tem que estudar sempre, não é? Então, o que eu fiz, não é? Quando, passados 3 anos de embarque, eu disse, não, o que eu faço agora, eu vou ter que melhorar o meu conhecimento. E aí eu passei a fazer o doutorado, não é? E o doutorado abriu as portas, não é, para esse ramo do petróleo, porque como eu estava nessa área, não é, a empresa essa americana me pegou, me contratou, não é, justamente por quê? Porque havia daí um link, um linguajar entre o geólogo da empresa petroleira e o geólogo deles, né, dessa empresa de serviço. Entendi. Então, e eu acabei que adorei essa parte de perfilagem, não é? Aliás, é uma coisa que eu mexi com carvão, mexi com geoquímica orgânica, né, rochas geradoras, e depois mexi com estratigrafia, e depois acabou que eu mexi também com perfis. E isso soma muito ao final, porque quando a gente vai avaliar, vai ensinar para vocês agora, nessa fase, a gente junta todo esse conhecimento, não é prático, e transmite isso para vocês, e eu acho que, não sei, vocês ficam com uma melhor compreensão do que é lá fora da universidade. O que vocês podem esperar de cobrança lá fora. Justo, sim. Aproveitando, então, essa ligação com a indústria, com as empresas, como você já vivenciou os dois lados, você pode fazer um parâmetro para a gente, os pontos positivos e negativos de trabalhar na indústria e na carreira acadêmica? Assim, são 2 ambientes completamente diferentes, né? A indústria, ela visa o quê? Minimizar custo, não é? E o resultado o mais rápido possível, não é? Então, aquela frase, tempo é dinheiro, na indústria do petróleo é enorme. 2 horas, 3 horas de uma sonda parada no mar custa uma fortuna, não é? Um erro numa locação, não é? Ou um insucesso, é muito dinheiro que está envolvido aí.
E então a gente, na indústria, a gente não tem tempo para estudar detalhadamente determinadas situações, entendeu? Porque o teu chefe vai chegar e vai dizer para ti, olha, olha, nós tivemos esse problema, o que aconteceu? Me dá uma resposta daqui a 2, 3 meses. Na universidade é exatamente o oposto. Não é? Eu tenho tempo e posso estudar com detalhe problemas que acontecem. Por que isso aqui não deu certo? Entendeu? O que significa a resposta desse perfil? Ou esse carvão que está aqui, como é que ele se formou? Onde ele estava? Então vamos fazer uma análise detalhada, não é? Eu vou ter muito mais tempo. Eu tenho mais tempo para questionar o que eu penso, eu posso ler. Já na indústria, a gente não tem tempo para isso. Entendi. É uma questão de tempo e do que a gente busca em cada ambiente, né? Exatamente isso aí. E o problema não, né? Há essa relação financeira, né? A indústria não tem tempo para deixar o profissional, de modo geral, não é? Algumas empresas liberam alguns funcionários para fazer o mestrado, doutorado, não é? Mas é muito particular isso aí. Se for pegar o grupo total de funcionários, vai ver que esse grupo é bem pequeno. Entendi. É assim, professor, em algum momento da sua carreira você já se imaginou vivendo sem a geologia? Eu te diria o seguinte, que agora, já que nós estamos na jaula, embora eu continue lendo, né, porque agora estou aproveitando para a gente ler, mas eu estou começando a pensar sobre isso agora, entendeu? O que eu poderia fazer se eu não faço geologia, se eu não leio geologia, no dia que eu me aposentar? Foi a primeira vez que eu comecei a pensar em aposentar. Nunca pensei em me aposentar, isso nunca me passava pela cabeça, entendeu? Então, mas agora, com essa quarentena aí, isso fez parar para pensar sobre esse assunto. Então, assim, eu não tenho uma resposta para te dar o que eu vou fazer, eu nunca... Não, geologia, já falaram aqui, geologia é aquele negócio, é uma cachaça, né? O Julião falou bem, é uma cachaça, tu bebeu, vai continuar bebendo sempre, né? Então, eu estou tentando agora começar a pensar assim, bom, será que não tem uma outra bebida? Não é? Ou se eu não tiver outra bebida, o que eu posso fazer para minimizar? Então, não sei o que eu vou fazer se eu não fizesse geologia. Porque realmente é muito legal, sabe? Assim, para aqueles que estão começando e assistindo, tu pegar um grupo de informações, porque é a seguinte, a geologia, a mãe natureza nunca deixa para nós todo o registro. Ele deixa parte do registro, e o resto a gente tem que imaginar. Então é isso que é o desafiador e que é o brilhante, porque quando tu chega assim, pô, tu identifica vários elementos ali e daqueles elementos tu imagina o total. Por isso que os engenheiros ficam bravos com a gente. Pô, vocês são chutadores, entendeu? Tu vê um negocinho aqui, 2, 3, 4 elementos aí, tu tá me dando tudo isso, tu tá chutando, tu não sabe nada. Muito mas não, bom. Isso que é o legal. Ai, vai sofrer abstinência, então, quando acabar a geologia. Pô, Mas assim, um pedido. Não se aposenta depois que a gente fizer a disciplina de carvão, hein? Só depois que a gente passar pela disciplina de carvão. Tá bom. Não estou pensando nisso ainda. Espera a gente chegar lá. Assim, vou fazer a última pergunta que a gente já está ficando sem tempo. É a mesma pergunta que eu tenho feito para todos, né? Assim, um momento que a geologia te proporcionou é inesquecível, assim, te causou grande emoção. Bom, eu teria várias, né? Mas, inclusive assim, com a minha família. Eu gosto tanto de geologia, porque quando eu saio de férias, entendeu? Eu paro nos lugares para tirar fotos, aquele negócio todo, olha só. Então, quando meus filhos eram pequenos, nós fomos para um determinado lugar, aí, subindo uma montanha de carro, né, uma estrada lá,
péssima. E de repente, numa curva, e a gente vai parando, e vai falando, e vai explicando. Meus filhos deviam ter uns 5 anos, 6 anos, talvez menos. Num determinado momento, assim, tinha uma dobra numa curva, que eu parei, a gente parou assim, e olhei e disse assim, nossa, que coisa linda. Quando eu disse, nossa, que coisa linda, meus filhos, chega de geologia, não quero mais saber de dó. Vamos passear. Essa foi uma outra que eu tive, que foi na frente de uma geleira. Eu acampei na frente, acampei não, mas eu estava num motorhome e parei na frente de uma geleira, passei uma noite lá. E de manhã cedo, eu peguei meu filho, minha filha e minha esposa não quiseram ir, eu e meu filho fomos até a beira, até a frente da geleira. Então eu fui caminhando e a gente viu aqueles depósitos do degelo, né? E o chão era um carbonato e estava todo ele cheio de riscos, porque a geleira passou por ali, né? E quando a gente chegou na frente da geleira, naquele paredão, começou a chover. Cara, eu nunca vi uma gota de água tão grande e tão pesada. E o vento era gelado. Pô, acabou o seguinte, me molhei todo, né? Me molhei todo, voltamos rápido, correndo pro motorhome, porque era gripe na certa. Então, assim, meu filho, nunca mais vou te seguir para fazer essas barbaridades. Mas foi engraçado essa daí também. E teve outras também, aí a Anneli falou da onça, eu já enfrentei um urso, né? Eu e meu filho também, entendeu? Mas faz parte da geologia, né? A mãe natureza está aí, a gente vai lá olhar vocês como alunos, cobras e outros bichos mais. Então é isso aí. Muito bom. Seu filho já passou cada bocado com você, hein? Tá, os dois, a filha também. Só A filha também chegou uma vez num lugar. Teve uma vez que nós estávamos numa montanha, os dois eram bem pequenininhos, aí os dois sentaram assim e disseram assim, não caminho mais. Não quero mais saber de caminhar. Aí teve toda uma negociação para eles voltarem a caminhar e continuar a caminhada. Muito bom. Muito obrigado, professor, por você ter aceitado o convite, ter nos prestigiado com a sua presença aqui. É muito gratificante ter todos vocês aqui com a gente, transmitindo esse conhecimento, essa experiência. Assim, não tenho nem palavras para agradecer, é só incentivo para continuar. Eu que agradeço o convite, né? Acho essa forma, essa dinâmica excelente e continuem firme e forte aí. E estou esperando vocês no carvão e na disciplina de perfilagem lá. Com certeza estaremos lá. Trazer vocês para o ramo do petróleo aí. O pessoal está pedindo a história do urso. Será que você tem um minutinho para contar a história do urso? A história do urso é rápida, assim, ó. Eu estava no Canadá, eu e meu filho estávamos andando de bicicleta na beira de um rio, a minha esposa e a minha filha tinham ido para o vilarejo, e de repente eu levanto a cabeça assim, tá o meu filho, olhando lá, sei eu para quê, meu filho é meio avoado, e um urso preto, na frente dele, a 2 metros dele, ele não viu. E eu parei a bicicleta e falei para ele assim, ó, Guilherme, levanta a cabeça. Aí ele parou, o urso passou por ele, veio na minha direção, apavorado, saí de cima da bicicleta e botei assim, ó, a bicicleta na minha frente. O urso passou a 2 metros de mim, não fez nada, mas eu congelei. Não consegui berrar, não consegui fazer nada. E o urso foi para o fundo de uma casa. E o meu filho veio correndo atrás de mim. Pai, pega a máquina, vamos fotografar. Eu falei, que fotografar nada, vamos embora, vamos fugir. E nos mandamos. Muito bom, professor, muito obrigado por ter compartilhado com a gente essa história. Vou terminando aqui então, porque a gente só tem 30 segundos para terminar. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter vindo com a gente até aqui. Foi ótimo a presença de todos os professores, a presença de vocês aqui nos comentários. Foi muito bom. Muito obrigado pela presença de todos. Tchau, professor. Boa quarentena para você.